matraquinhas, tudo bem? Hoje eu vim aqui para debater uma das tretas mais comentadas do enredo de Glee, que é da Rachel com a Santana na quinta temporada, por conta daquela coisa de funny girl, etc. Então eu assisti todos os episódios novamente que tem a ver com esse caso, fiz as anotações no meu caderninho e agora eu vou debater tudo aqui com vocês e já quero deixar claro que sim, eu vou expor a minha opinião pessoal, mas detalhando as coisas que acontecem nesse episódio. Então se prepare, eu espero que você seja bilíngue, porque nesse vídeo eu falarei português e os fatos. Vamos lá! Bem, toda treta começa no episódio 9 da quinta temporada. Vamos dar uma recapitulada de como estava a vida de ambas as personagens até lá. A Rachel havia conseguido conquistar o maior sonho da vida dela, que era ser a Fanny Brice, a protagonista de Fanny Girl no musical da Broadway. Assim como, anos depois, a própria Lia conseguiu na vida real. E elas haviam perdido o Finn, né, as duas, o Finn havia morrido fazia algum tempo, não se sabe exatamente o quanto tempo, mas o Finn havia morrido há pouco tempo, e isso com certeza impactou as duas, mas não há como negar que houve um impacto maior na vida da Rachel, já que ele era o amor da vida dela. Na quarta temporada, a Santana decide se mudar para Nova York e a Rachel acolhe ela lá e dá todo o suporte e ajuda que ela precisa nessa nova fase da vida dela. E logo no início do episódio, as duas estão lá na cafeteria onde elas trabalham e comentando como foi legal que elas duas finalmente conseguiram se tornar amigas depois de tudo que aconteceu. A Santana ainda está se sentindo perdida no propósito dela, porque ela mesma disse que ela é incrível e que ela achou que assim que ela pisasse os pés em Nova York, todo mundo ia notar o quão incrível ela é. Ali no meio daquela conversa, a Santana também disse que se sente mal em ser amiga da Rachel naquele período, porque a Rachel estava sendo muito legal com ela depois de tudo que ela fez a Rachel passar no colegial. Inclusive, ela fala que ela instigava as pessoas a ficarem contra Rachel. Então ela parecia a presidente do clube Eu Odeio Rachel Berry. Elas continuam conversando e a Santana se sente muito mal porque ela é a única do trio de Nova York, Rachel, Kurt e ela, que não está se dando bem. Daí a Rachel comenta que ela vai fazer parte da capa da Vogue, né, nesse período que ela tá passando ali, né, de estrela em ascensão da Broadway. E ela convida a Santana para ser uma das modelos, né? Ela fala, olha, Santana, você não quer ser uma das modelos que vai participar do photoshoot comigo? Aí você vai poder fazer o seu cabelo, fazer suas unhas, né? Receber um mimo, se sentir um pouquinho melhor. Santana aceita, agradece e ainda diz que ela espera que se um dia os papéis se invertessem, ou seja, a Rachel estivesse dando mal e ela estivesse dando bem, que ela conseguisse ser tão legal com ela como a Rachel estava sendo. Elas vão pro photoshoot, tem o dueto de Brave, que é maravilhoso! What you wanna say and let the words fall out. Honestly, I wanna see you be brave. E até aí, não existe nenhum indício, nenhum momento em que a Rachel está sendo arrogante, até ela dar todo aquele chilique porque vão escolher a substituta dela. E no momento que a Rachel sai, dá pra ver que a Santana parece que decide que a Rachel merece uma dose de humildade que ela mesma nunca teve e decide se candidatar para ser a substituta da Rachel. Uma coisa que, sim, ela tinha direito de fazer. Mas daí, ela não só decide que ela vai fazer o teste para ser substituta da Rachel sem conversar com a Rachel, mas ela canta The Rain on My Parade, que, ok, é uma música do próprio musical, mas todo mundo sabe que aquela música é muito especial para Rachel e ela poderia cantar várias outras, mas ela escolheu especificamente aquela que ela sabia que era especial para Rachel. Então aí já deixa muito claro que a Santana, ela não queria o trampo de substituta, ela queria afrontar a Rachel. E quando elas voltam para casa, ela começa a se fazer de sonsa, que não era, não, eu só decidi que eu quis, do nada, eu decidi que eu quis a mesma coisa que você quis a vida inteira. E ali no meio da discussão, eu acho curioso que a Santana fala
que a Rachel conseguir aquele papel na Broadway, estar sendo finalmente bem-sucedida, era uma forma de vingança contra ela que havia sido má com a Rachel no high school. Então quer dizer que a Rachel estava querendo se vingar da Santana conseguindo algo pelo qual ela quis a vida inteirinha dela. E daí a Santana falou que ela iria se vingar também, como se a Rachel alguma vez na vida tivesse feito algo contra ela. E ali no meio da discussão, a Santana admite que sim, ela dava muito hate na Rachel e continua falando isso quando a Rachel já se afastou, né, querendo dar uma acalmada, mas ela continua falando e atacando inclusive a aparência da Rachel no meio da discussão. Ou seja, o tapa foi merecidíssimo. Short, you are awful and that is never gonna change. Daí o Kurt, que tá no meio desse furacão, ele tenta apaziguar, mas no meio do apaziguamento ele admite que sim, a Santana foi péssima com eles, não só com a Rachel, mas também com o próprio Kurt. E os dois aceitaram a Santana lá quando ela simplesmente resolveu aparecer no apartamento deles do nada. E nesse momento a Rachel decide se mudar, né, daquele jeito bem dramático dela. E sim, é óbvio que a Rachel estava sendo dramática ao som de Breakaway, mas eu entendo que ela surtou porque depois de tudo que ela passou no colegial e aguentou muito e ainda foi simpática em relação a Santana, a Santana tava ali querendo meio que envenenar o sonho que ela finalmente conquistou depois de muito esforço, porque fale o que quiser da Rachel, mas você não pode falar que ela não é esforçada. Não tinha como ela confiar na Santana, confiar que a Santana estava só querendo aquele trabalho que não era algo pessoal. E a gente vai para o próximo episódio, o episódio 10, em que a Rachel tá sendo super inconveniente com o Elliot e se muda pra morar com ele. Eles cantam lá, ok, e depois a gente já vai para Santana, que ela está já fazendo planos para destruir a Rachel. E nesses planos ela inclusive faz comentários de quando a Rachel supostamente estava acima do peso, falando que uma vez gorda, para sempre gorda. Mas uma coisa que a Santana diz que é muito real é que a Rachel ela é legal com você até você querer a mesma coisa que ela, porque daí ela já se sente ameaçada e já não dá muito certo, né, Sunshine? Porque se tem uma coisa que Rachel Berry é competitiva. Depois volta lá pra cafeteria, elas cantam Gloria, também é um cover bem legal. E o Kurt também tá sempre tentando selar a paz entre as duas, mas naquele ponto ambas já estão irredutíveis. As duas já perderam a cabeça e o Kurt é o único que tá conseguindo ser sensato na situação. Mas daí a banda deles, que eles tinham na época, que daí fica sendo só o Elliot, o Kurt e a Dani, eles vão fazer um show, a Rachel resolve propor a paz para que eles possam ir prestigiar o show dos amigos. Depois elas têm uma conversa e a Rachel menciona que elas eram as únicas amigas uma da outra em Nova York e aquilo foi completamente estragado. E a Rachel questiona o porquê, por que a Santana escolheu tomar essa decisão e a Santana disse que viu uma oportunidade, aproveitou, acaba o episódio. O episódio 11 são as nacionais em Los Angeles, então não tem muito da treta da Rachel e da Santana, na verdade não tem nada, eles só aparecem no final, quando eles descobrem que o Glee Club realmente acabou, e daí a gente vai pro episódio 12, que é o episódio 100, que é o melhor episódio da quinta temporada, e daí retorna a treta delas, que inclusive é a reta final da treta, mas tem muita coisa a ser comentada, então vamos lá. O episódio 12, que é o 100º, começa muito falando da rivalidade entre a Mercedes e a Rachel, que inclusive a Mercedes estava lindíssima nesse episódio. E no momento que elas vão ter aquela batalha com o Defying Gravity, né, que é a Rachel, a Mercedes e o Kurt também participa, e pra mim essa versão é melhor do que a versão da primeira temporada. Na hora que o Glee Club vai fazer a votação entre Rachel e Mercedes, a Santana pede a palavra e começa a esculachar a Rachel na frente de todo mundo. Fala coisas que não são verdades, fala da aparência da Rachel e joga na cara dela que ela não venceu a rainha do baile, mas que a Queen e a Santana ficaram com pena dela e deram o prêmio para ela, trazendo mais traumas de ensino médio à tona para a cabeça da Rachel. A Rachel vai chorando pro banheiro e a Mercedes vai atrás dela e elas têm uma conversa muito legal e madura sobre gatilhos do ensino médio causados por Santana, Queen e companhia. A Mercedes fala que todas as vezes que ela
tem uma rejeição de alguma gravadora, é como se fosse a Santana, a Queen, o Puck, ou qualquer pessoa que já diminuiu elas. E fala um pouco também da rivalidade delas, mas elas sempre tiveram uma rivalidade saudável, as duas. Elas sempre respeitaram o talento uma da outra. Elas têm uma conversa muito legal sobre essa competitividade saudável que existe entre as duas e sobre esses gatilhos de ensino médio que ambas sofreram das mesmas pessoas. Daí, a gente vai para o próximo episódio, o episódio 13, que começa com uma reprise do sonho da Tina, da terceira temporada, em Todo Mundo Troca de Corpo, mas aqui não deu muito certo, da terceira temporada é muito mais legal. Para tentar trazer a paz, o Kurt e a Mercedes cantam para a Rachel e a Santana, fazem lá um dueto deles. E a Brit, ela tenta complementar a música, tentando colocar um pouquinho de juízo na cabeça da Santana. Daí a gente vai para uma outra conversa de banheiro, dessa vez entre a Rachel e a Santana, e a Rachel tenta propor a paz, admitindo que ela realmente foi muito dura com a Santana quando ela recebeu a notícia, pedindo, né, para isso parar e fazendo uma proposta para ela que ela deixaria a Santana se apresentar algumas vezes para que os pais da Santana pudessem ir assistir ela na Broadway. A Santana reafirma que ela não tem coração, que ela precisa colocar o veneno dela para fora pelo menos uma vez por dia e nega a proposta da Rachel, falando que ela não quer alguns shows, ela quer todos. E que a Rachel só está propondo essa oferta de paz porque tem medo dela. E a gente tem uma conversa entre a Brittany e a Santana. E a Brittany propõe delas fazerem uma viagem, a Brit está cansada do MIT. E elas têm uma conversa sobre sonhos. E nessa conversa, a Brittany lembra a Santana de que ela nunca quis ser uma estrela da Broadway. Que é quando a Santana fala que ela quer ser uma estrela, não importa em que céu ela brilhe. E que ela ia sim ser rica, ser famosa e não ia deixar a nanica da Barry ganhar. E a Brittany tem uma fala muito sábia, que ela fala que a Santana passou boa parte da vida dela no armário com medo do que as pessoas iam pensar dela. E que você abandonar um sonho que não é verdadeiro, não é você perder, mas é você ganhar. E daí a Santana decide conversar com a Rachel, que está no auditório fazendo o quê? Ensaiando, porque como eu disse, sim, ela é muito esforçada. E daí a Santana finalmente admite pra Rachel que realmente a Rachel sempre quis aquilo e que a Santana tava estragando tudo, tirando toda a celebração desse momento, dessa conquista da Rachel depois de tanto esforço. E nesse momento a Rachel pergunta: por quê? O que foi que eu fiz pra você? O que em algum momento eu fiz pra você tá fazendo isso comigo? E a própria Santana fala: nada. Eu é que não sou uma pessoa legal. Então aqui a Santana está admitindo que a Rachel nunca fez nada pra ela. Nada pra merecer todo o hate, todo o bullying, toda a humilhação que ela fez a Rachel passar durante todos os anos de ensino médio e estava fazendo ela passar novamente. A própria Santana admitindo que a culpa era dela, que ela que não era uma pessoa legal. E ela complementa falando que ela faz escolhas que na hora parecem certas, mas que depois ela vai olhar pra trás e ela vê que na verdade eram muito maldosas. Ah, e também é legal ela falar que ela não quer ser uma estrela da Broadway porque ela é preguiçosa para 8 shows por semana. Daí ela comenta que ela se demitiu e que não foi pela Rachel, foi por ela mesma, e elas cantam e fica tudo bem, a paz é selada. E assim, se depois de você reassistir todo esse arco, de você parar pra pensar em tudo que foi dito, que saiu da boca das próprias personagens, você continuar achando que a Rachel tava fazendo drama à toa porque a Santana tinha o direito, e sim, ela tinha, de fazer essa audição e de ter esse personagem, você tá louco? Porque, vamos lá, realmente a Santana e qualquer pessoa que quisesse tinha direito de ir lá fazer uma audição. A Santana fez a audição e passou. Mas o ponto é que se você for olhar o todo, se você for observar toda a bagagem delas duas, se você for observar o tanto que a Rachel sofreu e foi diminuída pela própria Santana, e quando a Rachel finalmente está por cima, a Santana tenta se igualar a ela, não tem como achar que não foi por maldade, como a própria Santana admite, né, que foi mesmo. Não tinha como a Rachel olhar e falar assim: ai, que legal, você vai ser minha substituta, uhul, vai
vai ser o máximo. É óbvio que a Rachel ia se sentir insegura. É óbvio que ela ia achar que a Santana estava querendo tomar aquilo dela. E se você já sofreu bullying, se você já foi perseguido por alguém, por nada, só por de repente ter um sonho, só por de repente ser irritante, alguma coisa assim, mas você nunca fez nada para aquela pessoa e essa pessoa continuou, só você vai entender a dor e os gatilhos que isso traz. Então, para concluir, odeie a Rachel o quanto você quiser odiar. Eu sei que realmente ela dá as dela que são indefensáveis. Ame a Santana o quanto você quiser amar. Ache ela uma diva, porque ela é uma diva mesmo. Mas nesse ponto específico, não há como negar que a Santana foi, sim, muito maldosa, como ela mesma admitiu, muito baixa e que a Rachel tinha direito, sim, de não gostar disso e de se sentir insegura. É claro que as coisas escalam mais do que deveria. É claro que, no final das contas, as duas, né, acabam perdendo a cabeça no meio disso, mas eu concordo totalmente com a reação inicial da Rachel de não querer que a Santana faça isso, porque foi por maldade, sim. Então, bora matraquear sobre? Vocês já tinham pensado nisso? Deixa aqui nos comentários quais são as suas opiniões sobre essa treta toda. E é isso. Até mais. Tchau!